Olá, pessoal. Aqui é a professora Larissa, da Odonto do Estratégia. Estou aqui hoje com a Letícia Nadal, aprovada em primeiro lugar no concurso da SPSEC, da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército, para o cargo de cirurgião dentista especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Vou pedir para a Letícia se apresentar aqui para vocês. Então, oi, pessoal, né? Como a Larissa falou, me chamo Letícia. Eu sou especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Eu fiz a residência aqui no Paraná, né? Na minha cidade mesmo, em Cascavel, na Unioeste. Eu fiz a residência, né? Em 2016, 17 e 18. Aí, depois da residência, eu fiz um mestrado em odontologia, né? E também sou especialista em prótese. Há 3 anos eu ingressei no Exército, né, como militar temporário, né, entrei na área da prótese, atuo um pouco também na área da cirurgia, que foi até um dos motivos ali que me motivou a iniciar os meus estudos ali para a prova, né, do Exército mesmo. Então, Hum. Letícia, eu vou pedir para você falar para a gente como é que começou aí a sua história com os concursos, né? Como esse mundo entrou no seu mundo. Na verdade, assim, eu nunca fui concurseira, né, então eu sempre priorizei a vida acadêmica, né? Então, quando eu me formei, eu queria já muito trabalhar na área acadêmica, trabalhar na docência. Então, a residência sempre foi o meu foco pelo fato de eu conseguir, pensando ser uma professora que tivesse bastante bagagem de prática, né? E quem faz a residência em cirurgia de 3 anos sabe que o foco é a prática. Eu terminei a residência e já ingressei no mestrado pensando nisso, né, na docência. Então, sempre foi meu principal objetivo. Mas, quando eu entrei no Exército em 2022, né, então foi algo que eu me inscrevi de forma despretensiosa. Então, para o militar temporário, não é só uma análise de currículo, né? A Sim. gente sabe que para você ter um bom currículo é muito penoso, né? Mas a inscrição é uma análise de currículo. Então, eu me inscrevi aqui na quinta região só para, digamos, tentar, para verificar como que poderia ser minha nota, porque não tinha vaga para buco, só prótese na época. E quando eu entrei, assim, no exército, eu me encontrei, sabe? Então, eu realmente entrei no mundo dos concursos visando, assim, priorizando os concursos militares. Então, já em 2022 eu fiz a prova, né? Então, não estava pensando muito, porque eu comecei a trabalhar no Exército em março, praticamente, né? E daí eu vi que tinha saído a vaga, comecei já a estudar num pós-edital ali para ver como que era a prova. Fiquei em quinto lugar, né? Mas assim não foi uma preparação, assim não estudei muito, assim foi uma prova mais para eu ver como que era, né, o concurso. Mas o que que me motivou a fazer o concurso do Exército? Eu sempre tive um pouco de receio de concurso porque eu gosto assim de ter uma vida mais dinâmica, né? Então hoje, por exemplo, eu dou aula na universidade, trabalho no Exército, atendo consultório, e eu tinha muito medo de fazer um concurso e ficar meio presa de certa forma, né? Então, os concursos mais de prefeitura você vai acabar ficando no mesmo lugar, com a mesma função a vida toda, e o Exército não, né? Então, as carreiras militares elas são um concurso onde você vai trocar de cidade, você vai trocar de função, né? Então a Sim. gente sabe que além da função de dentista, você vai ter outras atribuições, né? E isso, assim, eu achei muito diferente, né? Além da motivação, que você vai sendo promovido, né? Vai tendo alteração de salário, alteração de função. Então, isso, assim, me motivou muito a querer o concurso, né? Então, quando eu pensei no Exército, como a idade do exército ela é menor, né? Então você só pode tentar até praticamente os 31 anos, né? Porque você pode ter 32 na escola, né? Então eu pensei, esse tempo que eu tenho, porque eu tenho já, eu fiz 31 esse mês, né? Então eu Sim. pensei, vou tentar nesses 3 anos o máximo que eu puder do concurso do Exército, porque é a força que eu já trabalho, e que eu adoro, né? Se não der certo, aí eu vou pensar na Marinha, na Aeronáutica, mas até nesse tempo, me confirme, Lari, mas acho que Não não teve. abriu, né, buco, né? Não. Então eu pensei assim, Deus estava me direcionando, né? Era o que eu queria, e assim, foi tão legal que esses 3 anos que eu tentei abriram a vaga da buco, né? Então, assim, então eu penso assim que era para eu tentar mesmo, sabe? E me fala, para quem não sabe, né, gente, eu e a Letícia, a gente se conhece desde esse concurso de 2022 que ela falou. A gente
Ela passou em quinto em 2022, eu passei em sexto, e aí a gente ficou 2023 estudando e uma falava com a outra, e tem isso, e tem Uhum. aquilo, e você está estudando e você não está estudando, então a gente já se conhece um pouco. Ela fez residência com Sim, uma grande amiga minha da época do meu internato de Ibuco, aqui na Bahia, então a gente já tem aí um pouquinho de conhecimento uma da outra. sim. E É, nós ficamos em quinto e sexto, mas a gente tirou a mesma nota, né? Foi só a exatamente. idade ali, né? Foi a Verdade. mesma coisa. Foi bem Então, interessante. foi uma história bem parecida, assim, a minha e a da Letícia, né? Eu sempre quis exército Uhum. também, ela também sempre quis, enfim. E aí, me conta, Letícia, como foi que você conheceu estratégia, né? De que forma a estratégia entrou na sua caminhada no mundo dos concursos? Então, quando eu tentei essa vez, em 2022, eu estava bem perdida no mundo dos concursos, porque era algo muito à parte, né? Então, assim, eu sempre gostei de estudar e eu acho que a principal vantagem de eu dar aulas, né, ser professora, às vezes as pessoas acham assim, ah, você teve mais facilidade, já estudava. Não, é uma coisa a preparação para concursos, outra coisa é dar aulas, é totalmente diferente, né? Eu acho que a única vantagem que me ajudou foi o fato de eu sempre estar estudando, né? Mas o estratégia foi bem interessante porque uma colega minha que tentou essa prova de 2022 na Endo também, ela já seguia a professora Mirella. E ela que comentou comigo, olha, tem, né, um cursinho e tal. Daí na época eu fui, procurei e o que me chamou a atenção assim do estratégia foi principalmente a qualidade assim da quantidade de conteúdos, né? Então assim, ele tem o edital todo, Sim, né? Então eu já assinei naquele ano o cursinho e assim já fui bem no primeira prova que eu fiz na parte de conhecimentos gerais pelo estratégia, sim. né? Então, claro, não passei, né, naquela época, eu acho que a gente tirou 79, né, Lari, Isso. nessa primeira prova, né? Que não é uma nota ruim, né? Tanto é que tem pessoas que foram aprovadas com essa nota em primeiro lugar, né, em outras áreas, então Uhum. assim, o concurso tem muito disso, né? Sim. Mas a Buco, né, é um pouquinho mais altas É. as notas, né? Então, assim, foi bem interessante. Aí, o ano passado, assim que nem tinha vencido, assim, a minha, eu já fiz a renovação, né? Porque eu já vi que já tinha aulas novas, né? E, assim, a parte de patologia, por exemplo, né, que é extremamente extensa, eu gosto muito das aulas da professora Cássia. Eu acho todas vocês, assim, muito boas, né? E a Cássia conseguiu, como já tem uma outra coisa interessante do estratégia, é que ele já tem um tempo, né? Não é um cursinho novo. Sim. Sim. E a gente sabe da dificuldade que é você gravar aulas de um livro inteiro, Sim. né? E como a gente acaba conhecendo os livros, né, pelo fato de estar sempre estudando, por exemplo, agora a Proficácia já começou uma outra abordagem com o Reguese, né, complementando. Então, é algo que você só consegue depois de ter um tempo de cursinho, né? Então, isso, assim, é fantástico, assim. Por isso que os 3 anos, por mais, assim, falar, ah, mas você já tinha os PDFs, sim, mas eu fui renovando para ver as atualizações das aulas, né? E outro ponto, assim, que eu acho que a estratégia foi muito válido é que eu acho a vida dos concursos muito solitária, né? Então, assim, você tá ali com foco, mas os seus amigos pessoais estão com outro foco de vida, Sim. né? E o estratégia faz você se sentir parte de uma família, né? Você está num grupo de pessoas que estão com o mesmo objetivo. Sim. Então, quando você participa de um fórum, você vê que as pessoas estão estudando, né? Até você vê lá no Instagram as pessoas postando, marcando os professores. É. Então, isso me fazia bem, sabe? Eu sentia assim, não, eu não estou sozinha, Sim. né? Então, foi assim um dos pontos fundamentais, assim, eu acho até essa parte emocional, assim, esse auxílio, eu faço parte de uma comunidade que está com esse foco, com esse objetivo, você não se sente sozinho, sabe? Sim. E Uhum. quais as ferramentas assim do estratégia, né? Que a gente tem os PDFs, as videoaulas, o sistema de questões, que você diria assim, que foi fundamental na sua preparação? Eu usei muito, né, tanto as gravações quanto os PDFs, né? Então, as gravações, é óbvio que são mais sucintas, Sim. né? Mas os PDFs são muito completos. E eu Uhum. posso afirmar, assim, com toda certeza, de todas as disciplinas, as suas, as da Cássia, as da Prof. Mirella de fármaco e anestésico, são muito completas, né? Então, como que eu fazia?
conteúdos mais simples, né? Não tô, digamos assim, da parte de conhecimentos gerais, Sim. né? Eu usava muito os vídeos quando eu estava fazendo outras atividades, né? Então eu ria porque a Proficácia me ajudava muito a lavar louça, por exemplo. É, eu também. Eu colocava ali o tablet ou o computador, né, É, nas aulas principalmente de odontopediatria, porque a Vunesp adora, né? Então é. odontopediatria sempre cai, né? E Uhum. eu gosto muito de ouvir, então assim, a minha memória é muito auditiva, né? Então eu ficava ouvindo, né, lavando a louça, Uhum. quando eu estava dobrando a roupa. Então assim, conteúdos que eram mais leves de ouvir, Entendi. né? Eu adorava fazer isso, assim. Às vezes eu assistia 5 vezes a mesma aula, né? Uhum. Mas eu sempre para ficar revisando, né? E eu nunca esqueço da prova do ano passado, que caiu aquela lesão de Rigafide, Aham, que era algo que eu lembrava dela falando, de tanto que eu ouvia, aham. sabe? Né? As aulas gravadas. Sim. No primeiro ano, eu assistia mais às aulas. O Uhum. ano passado, como eu já tinha estudado uma boa parte, e esse ano, principalmente, eu usei mais os PDFs, Entendi. né? Então, como que eu estudei, né? Então, a parte específica, eu pegava o livro, né? O capítulo. Então, eu pegava o edital, né? Se eu não me engano, era 38 tópicos, Uhum. né? Então, eu tenho já todos os livros, né? Eu gosto muito do livro físico, então eu fui comprando aos poucos, mas eu tenho os PDFs também de outros. Então eu pegava aquele tópico lá, Anatomia de Cabeça e Pescoço, né? Que é gigantesco, né? Não é Sim. um tópico, Não é é um um tópico, livro. é um livro. Aí, Lari, como que eu fazia? Eu pegava o seu PDF, né? Que é muito completo, e pegava os livros e abria no capítulo. Então, eu fazia um resumo porque, assim, eu sei que muitos aconselham não fazer resumo, né? Só que como eu tinha tempo, porque eu comecei a estudar um pouco mais cedo esse ano, Sim. eu gosto, é o meu jeito. Acho que cada um tem Sim. seu jeito, Com né? E o certeza. meu jeito dava certo o resumo digitado. Então, eu gostava muito do PDF, do Estratégia, no sentido de me orientar, sabe? Porque, por exemplo, você pega um capítulo do Miloro, gente, são capítulos gigantescos, sabe? Então, assim, você fica, meu Deus, será que isso é importante? Será que isso não é? Uhum. E eu achava muito legal, porque eu tinha o teu PDF que você fez, e eu li e eu falava, olha que interessante, a Larissa achou isso importante. Que às vezes era algo que eu não achava importante, Aham. entende? Que já tinha passado batido na leitura. Então, na parte específica, era um complemento, assim, muito importante nas revisões também, Entendi. né? Então, esse ano, como eu já tinha estudado o edital todo o ano passado, eu usei muitos PDFs nas revisões. Já a parte de geral, né? Tipo, por exemplo, como que você vai estudar o LIND inteiro para cair uma questão? Era isso que eu pensava, né? A gente não pode no concurso menosprezar nada porque por uma questão você não entra, né? Mas, por exemplo, o PDF da Prof. Stefânia, sensacional do Pério, né? Eu já dei aula de Pério, dei 3 anos aula de Pério básica na faculdade, então eu posso afirmar com certeza assim, o PDF dela é maravilhoso. Tem tudo, tudo. Então, assim, eu deixei o Lind de lado, falei, não, não dá tempo. É. Então, o foco é o específico, né? Então, se eu estou focando no específico, o conhecimento geral, ele vale menos, né? São menos Sim. questões, então eu não vou deixar de estudar nada, mas eu vou estudar o compacto. Então, a parte geral, basicamente, eu estudei só pelo cursinho, né? Alguns conteúdos, assim, que eu tinha um pouquinho de dúvida, eu recorri ao livro. Mas, assim, mas sem dúvidas, assim, por exemplo, a parte de odontopediatria também, que é o Guedes gigante, tem 1000 páginas, não tem como. E a prof pegou e colocou exatamente as principais coisas que caíram lá. Então, assim, esse ano eu errei 2 questões gerais, o ano passado eu errei uma só, né? E com base só nos PDFs, assim. Então, os PDFs é o ouro, né? A videoaula é um excelente complemento, né? Mas, assim, o método que a Mirella sempre fala do bundinha na cadeira, né? Sim. Então, é sentar, é reler os PDFs, né? Recorrer à videoaula, mas, assim, o PDF é o principal, ao meu ver, assim.
E o que que você diria, assim, né, que foi que você viu como a maior dificuldade mesmo na jornada de concurso? Seja por precisar conciliar estudo com trabalho, ou seja, por abrir mão, né, de muitas coisas que a gente precisa abrir da nossa vida social, por exemplo. Na verdade, eu vou contar minha história, né? Que a Lari já sabe disso, né? Mas assim, o ano passado eu tinha em 2022, né? A gente majorou, então eu tinha ficado em quinto lugar e eu estava fazendo todas as etapas, né? Porque eles chamam os 6 primeiros para fazer todas as etapas, né? E acabou que quando eu fui fazer o exame psicológico em Salvador, né? No domingo antes, né, do exame, que foi em fevereiro do ano passado, né, o meu pai sofreu um acidente, né, de carro e acabou falecendo, né, quando eu estava lá para fazer a prova. Tanto é que eu não fui fazer a prova, né. Então, assim, a minha maior dificuldade foi o ano passado eu conseguir, em meio a tudo isso, né, que é algo que eu ainda estou passando, ter essa concentração, né, de voltar, porque isso aconteceu em fevereiro. E tinham aberto já as 3 vagas, né, para Buco, que eu pensei, meu Deus, esse ano tem que ser o meu ano. Imagina, 3 vagas, né? Nunca abrem 3 vagas. Então eu sofri bastante, assim, foi o pior ano, sem dúvidas, da minha vida, no sentido também de eu conseguir voltar a estudar. Então eu consegui estudar só em abril, maio. E eu tinha muita dificuldade de concentração, né? Então, isso também me fez buscar, eu acho que não é só estudar, é estratégias de estudo, Sim, né? Então, assim, eu assistia no YouTube também outros professores, assim, que são focados em ajudar você a pensar de formas de estudar, né? Mas essa foi, assim, a minha maior dificuldade. Mas, no geral, tirando esse fato pessoal que aconteceu comigo, eu acho que a maior dificuldade é você conciliar, né? Então, hoje a gente vê que no mundo dos concursos, direito, outras áreas, as pessoas elas abdicam de tudo e só estudam. Eu não tenho essa opção. E acredito que a maior parte de quem tá não tem. A gente precisa trabalhar, nós somos todos adultos, né? Nós nos sustentamos, né? E eu tenho 30 horas no quartel, mais 24 horas na faculdade, né, semanais, mais o consultório, né? Então, assim, isso exigia de mim uma disciplina muito grande, porque eu tinha que estudar à noite, no tempinho que eu tinha, então, durante a semana eu tentava fazer mais questões que eu gosto mais, então isso fazia o estudo ser mais prazeroso, e sábado e domingo era estudar, né? Então, assim, a gente desanima um pouco às vezes, né? sim, Porque você vê que você trabalhou a semana toda, você está exausto, né? Era aquele tempo que você queria ficar assistindo, queria ficar dormindo, né? Mas eu acordava cedo. Feriados eu estudava o dia todo, né? Então, assim, abri mão de vários finais de semana de ficar com a minha mãe em meio a tudo isso que estava acontecendo para estudar, né? Mas eu sempre pensava assim, é uma fase, não é para sempre, né? Então é o pré-prova, é agora, nesse momento, eu preciso fazer isso. Depois que passou a prova, eu posso focar em outras coisas, né? sim, Mas é o que eu preciso fazer naquele momento. Então hoje eu preciso me preparar. E eu tentava sempre pensar nisso. Não é para sempre. Vou estudar hoje, esse feriado eu estou estudando. Mas é para o meu objetivo, né? E deu certo. Deus. Mas não é fácil, não é nada fácil, né? Mas assim, e é muito outra coisa também que eu estava pensando que eu gostaria de falar, é que o estudo ele é muito altos e baixos, né? Então tem semanas que você é super produtivo, você, nossa, eu consegui vencer. Eu não conseguia muito, Lari, me organizar em cronograma por causa da minha rotina. Sim, Aí eu tentava assim estabelecer algumas metas, né? Então assim, esse mês eu tenho que estudar todos esses tópicos. Mas eu não conseguia fazer um cronograma assim, nossa, tal dia é obrigatório, tal, porque eu me sim, frustrava, porque não dava, eu não conseguia. Então, assim, eu estabeleci uma meta mais mensal, assim, olha, até tal dia eu tenho que estudar pelo menos tudo isso, sim. né? E é muito altos e baixos. Você sabe disso. Tem semanas que você está super bem, você estudou um monte, está se sentindo, nossa, eu tô ótimo. Na outra semana acontece alguma coisa, você tenta estudar, mas é... aí você pensa, não vou mais passar. Daí na outra semana
E isso é tão difícil, né? O É. emocional, né? Mas assim, é para todo mundo. Eu pensava, todo mundo tá passando por isso, ninguém é tipo 100% o tempo todo, né? Então eu tentava focar nisso e pensar nisso sempre, sabe? E para a gente finalizar, Letícia, qual o conselho, né, que pode dizer assim, para acalmar o coração do concurseiro que vai ver, né? Qual conselho você daria para quem está chegando aí nesse mundo? Eu acho não, tenho certeza que o principal conselho que eu posso dar é não desista, né? Eu fiquei em 2022 em quinto lugar. O ano passado, por mais que estava acontecendo tudo isso, eu tinha estudado muito, eu fiquei em terceiro lugar, né? Então, de praticamente duas vagas, né? Então, eu fiquei em terceiro lugar. Empatei, né? Mas não entrei pela idade, né? Porque eu era mais nova, alguns dias mais nova, Alguns dias. alguns dias mais nova. E esse ano era uma vaga só e eu fiquei em primeiro lugar, né? Então, é uma fila e os mais preparados vão passando, Exatamente. né? Só não vai conseguir quem desiste, É, né? Então, eu acho o meu exemplo é uma prova viva disso, né? Que foi uma escadinha, sim, né? Então, por mais que eu penso assim que o ano passado que tinha tudo para me derrubar e eu desanimei, eu falei, nossa, dei na trave, sabe? Mas eu lembro que eu até conversei com você quando eu vi que ia abrir a vaga de novo, eu chorei. Eu falei, não, se Deus está me dando mais uma oportunidade é, aqui é para eu não desistir, eu lembro. sabe? Então, era esse ano, o meu último ano tentando exército pela idade, e abriu a vaga e a vaga, né, deu certo. Então, não desistam, é esse o meu conselho. Então, Letícia, eu quero te agradecer pela entrevista. Eu tenho certeza de que quem assistir a essa entrevista vai reenergizar, né? Vai dar um up assim na coragem, na garra de quem assistir. Tenho certeza disso. Sua história é inspiradora, você sabe. E eu agradeço muito. E se quiser falar mais alguma coisa aí para os concurseiros também, fique à vontade. Se não, agradeço novamente. Eu só vou encerrar agradecendo, né, toda a equipe do Estratégia, né, agradecendo as professoras, né, a Mirella, a Cássia, a Estefânia, né, então vocês participaram, né, e são parte dessa conquista, né, então eu tenho contato com os outros dentistas que foram aprovados e todos falam a mesma coisa, né, então assim, do nosso grupo, né, quase todos foram alunos do Estratégia, né, então isso demonstra a qualidade do trabalho que vocês estão entregando, né? Então, vocês fazem parte das conquistas de todo mundo, tá? Então, eu também gostaria de agradecer, tá bom? Obrigada, Letícia. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, Desejo mais até sorte mais, no Lari. curso aí para você. Até mais. Tchau, Lari.